A Academia de Letras de Campos do Jordão chega ao ano 2000, comemorando 20 anos de bons serviços prestados às letras, à cultura e à educação de nosso país. Em especial, às crianças e aos jovens de Campos do Jordão, através da sua biblioteca infantil Guilherme Monteiro Lobato, a Academia tem sido permanentemente uma entidade de estudos de milhares de alunos jordanenses. Intensas atividades na área da literatura universal, bem como na da cultura geral, foram desenvolvidas nessas 2 décadas de existência de nossa academia, inclusive com a entrada de ilustres confrades também participantes das academias brasileira e paulista de letras. Estas atividades constam dos depoimentos dos acadêmicos em gravação, em vídeo, já efetuada e editada por esta Fundação Casper Libero. Nesta oportunidade, a Academia de Letras de Campos do Jordão agradece a colaboração da Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, na pessoa de seu ilustre diretor, acadêmico Erasmo de Freitas Buzzi, em ter propiciado a realização de uma memória eletrônica de alto nível da fala de seus acadêmicos sobre estes 20 anos de trabalho ininterrupto de nossa academia. Do patrono da cadeira que ocupo, José Geraldo Vieira, direi apenas que tive a honra de conviver ao seu lado nos últimos 15 anos de sua vida. Colega que fomos na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, onde ele dava literatura portuguesa e artes teatrais. Nas 2 vezes em que tive de abordar a sua figura, quando da posse e quando da comemoração do seu centenário, eu me estendi, não diria longamente, mas razoavelmente, a respeito dessa figura ímpar da nossa literatura. Lembro-me do José Geraldo Vieira muito mais como professor, com a sua boina francesa ou um chapéu de feltro, também europeu, porque agora há pouco um colega citou, sou o primeiro a mencionar um patrono estrangeiro. Ocorre que José Geraldo Vieira não era brasileiro, era português, mas um português tão abrasileirado que acho que até havia esquecido a sua origem. E dele como professor, nunca me esqueço. Fala macia, falava baixinho, entrava na turbulenta sala de aula de um curso de jornalismo com os alunos agitados, a trocarem pilhérias. Ele adentrava a sala sem elevar a tonalidade de sua voz, começava não a sua aula, mas a sua magistral dissertação a respeito de literatura e de teatro. E aquela classe barulhenta, irrequieta, insubordinada, tão característica das aulas de escola superior dos nossos dias, muito diferente do tempo em que eu frequentava a faculdade. Aos poucos, todo o barulho cessava. E os alunos, como que siderados pela magia, encantamento
da capacidade literária de mestre José Geraldo Vieira, ficavam num silêncio absoluto. Eu o substituía na sequência horária da faculdade. E muitas manhãs chegava à porta, José Geraldo Vieira esquecia-se do horário, do término da aula, e ficava simplesmente parado, também como aluno ouvinte, a escutar suas palavras. E fazia sinal aos meus alunos: não avisem que eu cheguei, porque queria também enriquecer o meu espírito com tudo que ele dizia aos alunos. Até que lá pelas tantas, ele numa mirada à esquerda me avistava. Desculpe-nos, quantas horas são? Passou da hora, mas não passou. Antes de mais nada, eu quero desculpa se não vou falar um português clássico fluente, porque eu sou italiano e como, durmo e penso todo dia in italiano. Por isso a mia linguagem non va essere una linguagem culta, fluente e specialmente digna di questo nobre consesso. Dice che è difficile per noi, uomini moderni, intendere una personalità come Dante Alighieri. Ma egli teve un merito, un grandissimo merito, che è la sua linguagem. Io direi che la grandezza di Dante Alighieri consiste specialmente nella linguagem. Agora tutto il mondo sa, questo è semplice, è una cosa banale quello che sto dicendo, che la realtà è l'invenzione della linguagem. Non esiste la realtà se non c'è una parola che dice a cosa. A cosa è precisamente la linguagem. Questo naturalmente tutto chi sa tutta la scienza moderna da linguagem sa precisamente isso. Ebbene, Dante conseguì nel secolo XIII, cioè esso nasceu nel 1265 e morreu nel 1321. Egli tentò con la linguagem di dare vita ao além. Cos'è o além? O além è un astratto assoluto, ninguém conosce o além, ma egli conseguì naturalmente dare corpo ao além. Questa fu la sua grande bellezza e la sua grande genialità. Egli che ninguém sabe cos'è o além, ma egli conosceu come se fosse naturalmente un quintal da sua casa, come se proprio naturalmente o além tinha tutto na mão, e creò personaggi do além, onde tenne una vita immortale, una vita che nunca va a acabare. Tanto quando passa attraverso l'inferno, quanto attraverso il purgatorio, quanto attraverso il paradiso. Pensa bene, cosa foi capace st'uomo. Il paradiso altro non è che lo splendore da luce. E a luce so, Deus è luce. Ebbene, sopra luce egli creò 33 canti, isso è mai che 5.000 versos. Sopra luce, a mudanza da luce, a differente colore che a luce può deterre. E attraverso a descrizione da differenza da luce, egli creò il paradiso. So, pensando a materia da luce, perché il paradiso non può essere materia. Il paradiso è puro, è a luce.
privilégio de pertencer à Academia de Letras de Campos do Jordão tem várias facetas. O primeiro, de ser uma cidade que, embora não lá nascido, é a minha cidade de coração há 45 anos. O segundo fator é de que a Academia tem uma de suas cadeiras, de número 11, como patrono Oswaldo Cruz, nascido no Vale do Paraíba, em São Luís do Paraitinga, e uma das maiores expressões que a saúde pública da América Latina já desenvolveu nesse chamado continente subdesenvolvido ou em desenvolvimento. O terceiro fator é de conviver na academia com pessoas amigas, absolutamente capazes e que, infelizmente, até nos encontramos menos do que devíamos, porque todos somos ocupados e todos somos frequentemente chamados à atenção pelo nosso presidente de que precisaríamos ser mais participativos. O professor São Jorge, então, vai entender essa desculpa deste depoimento, mas a minha obrigação e satisfação maior é destacar que no Vale do Paraíba o nascimento de Oswaldo Cruz, que faria agora em agosto 127 anos de idade, é um marco realmente para esse país. Oswaldo Cruz foi filho de um casal, de um médico e de uma senhora extremamente culta, que com 5 anos de idade voltou ao Rio de Janeiro com os seus pais, que de lá eram, entrou aos 15 anos na Faculdade de Medicina, se formou médico com 20 anos, patrocinado pelo sogro, foi estudar na França, trabalhou com o Dr. Proust, o pai deste famoso escritor Marcel Proust, foi um inspirador do desenvolvimento da ciência da saúde pública no Brasil. Ele fez uma tese que já desenvolvia a precaução da veiculação de doenças pela água, no sentido de que a água potável devia ter cuidados. Ele desenvolveu as técnicas de profilaxia e de combate às epidemias no Brasil e constituiu um quinteto que ficou absolutamente histórico para esse país. Esse quinteto basicamente constituído por Emílio Ribas, Vital Brasil, Adolfo Lutz, Carlos Chagas e Oswaldo Cruz. Esses nomes são nomes marcantes e que o Brasil, por eles, tem um enorme orgulho. Oswaldo Cruz participou em combates básicos aqui no estado de São Paulo, na região do Cais de Santos, onde conseguiu eliminar a peste bubônica. No Rio de Janeiro, ele trabalhou contra a malária, contra a febre amarela, contra a varíola, e fez uma verdadeira carreira de mártir, porque todas as ações públicas de saúde são sempre elas muito interferentes com as ações políticas. E não fosse Rodrigues Alves, um presidente da República, nascido em Guaratinguetá, aqui do Vale do Paraíba também, ter dado um apoio impressionante a Oswaldo Cruz, ele provavelmente não teria conquistado o êxito que conquistou. Ele foi chamado de inúmeros apelidos, alguns depreciativos, outros até de certa forma carinhosos, mas lutou contra uma reação impressionante. E ao mesmo tempo que com toda essa reação social em benefício da população, ele ultrapassava obstáculos, ele foi deixando uma mensagem de que a verdade, de que a ciência e que, portanto, a desvinculação dos partidos políticos, das ideologias políticas e, principalmente, desvinculação dos interesses econômicos é a razão de ser do homem de ciência, é a razão de ser daquele que quer o bem-estar e o bom andamento da saúde da sua população. Oswaldo Cruz. Boa tarde, confrades. Aqui eu vou falar sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é o meu patrono. A cadeira é 13. E por que escolhi Manuel Bandeira? Houve no início uma dificuldade. Eu vacilava entre Euclides da Cunha e também o Monteiro Lobato. Fiquei com Bandeira por quê? Porque além de tuberculoso,
nós temos uma tuberculose marcha, uma fibrose. E essa ligação espiritual da doença, da poesia, do lirismo, nos uniu para sempre. Bandeira morreu com 85 anos, morreu bem avançado. Já Lobato morreu com 66 anos, bem prematuro. Euclides da Cunha foi assassinado com 45 anos. O Bandeira tem uma virtude extraordinária. Ele uniu a poesia moderna com a coloquial, a poesia eterna. Tudo é poesia na vida. E a lição do Bandeira foi justamente essa, de solidão e, sobretudo, de uma integridade com a espiritualidade extraordinária. Eu o conheci justamente no Rio. E a primeira vez que eu conheci Bandeira, a imagem que eu guardo dele é de um rosto oval, dentuço, e ele estava recebendo direitos autorais do seu livro Crônica da Província do Brasil, na Associação Brasileira, onde eu trabalhava. Depois, recebi várias cartas dele e nos unimos, sobretudo, por uma frase muito feliz que ele dizia que Campos de Jordão, os pinheiros da melancolia, boxeia com onças de 100 onças no ar. O Bandeira tinha uma virtude muito grande. Ele conseguiu driblar a solidão. Foi o que se chama solitário perfeito. Morreu solteiro, já em avançada idade, e tinha vindo doente da Suíça e se curou pela força do clima brasileiro no Rio de Janeiro. Várias vezes eu visitei no seu apartamento, ali no edifício São Miguel, na Praia do Flamengo. Me impressionou sempre em Bandeira a solidão, porque ele foi, como eu disse, um solitário perfeito. Ele realizou uma integridade com a poesia coloquial maravilhosa. Porque a poesia do Bandeira é um colóquio, é um diálogo, em que a humildade se atravessa e o sofrimento também, e ao mesmo tempo a aceitação da resignação do sofrimento. Que ele venceu esse duelo, soube vencer com dignidade e, sobretudo, com soberania. Por conseguinte, esse meu patrono tinha de ter realmente uma cadeira na Academia Brasileira, na Academia de Campos de Jordão, onde ele justamente passou alguns dias como hóspede de Ribeiro Couto. Não que ele tenha frequentado Campos de Jordão, mas a sua poesia, Campos do Jordão chega aos 500 anos de brasilidade como uma cidade atípica, solidária, fraterna, extremamente bela e de assinalados serviços prestados ao Brasil. Cidade atípica, porque conseguiu conciliar o bacilo de coque com o turismo, as belezas naturais. Cidade fraterna e solidária, porque conseguiu recuperar a vida e a saúde de milhares de brasileiros de todos os recantos da pátria, ao lar e ao trabalho, devolvendo-os à atividade ampla e saudável. Queríamos dizer que escolhemos como nosso patrono este grande brasileiro, o embaixador José Carlos de Macedo Soares,
figura importante na história de São Paulo e na história do Brasil. Como presidente de São Paulo, como ministro da Justiça e ministro das Relações Exteriores, como membro da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, homem de uma vasta cultura, de uma obra literária portentosa, de caráter histórico, notadamente voltada para a história da religião, da Igreja Católica. Nós o escolhemos, dada a sua incomensurável participação no processo de desenvolvimento de Campos do Jordão, seja quando estação de cura no passado e depois como estância de turismo a partir de 1940. Esta figura extraordinária de homem público, de homem da cultura, de grande sensibilidade artística, foi quem procedeu à doação, proprietário que era da Fazenda São Matilde, aqui no alto da Mantiqueira, procedeu à doação de terras para a construção de 12, 13 hospitais, sanatórios de tuberculose, que receberam de graças do embaixador José Carlos Macedo Soares a doação das terras para que pudessem ser erguidos esses nosocômios que curaram tantos e tantos brasileiros, devolvendo-os à família, ao trabalho e à pátria. Foi o embaixador José Carlos Macedo Soares, uma figura benemérita, um espírito altruístico, um homem que doou-se ao Estado e ao Brasil, e doou-se a Campos do Jordão, ajudando a recuperação de milhares e milhares de brasileiros com as extraordinárias e vultosas doações que procedeu para as entidades hospitalares de Campos do Jordão. Um homem que participou também durante... Meus senhores, e permitam-me que destaque o nome de minha neta, Thaís Reale Naufer, que veio me dar a alegria de conferir esta medalha. Em se tratando da Academia de Letras de Campos do Jordão, eu devo explicar a razão de ser da minha presença. E trago duas razões fundamentais. É que sou de São Bento de Sapucaí, da qual se desmembrou o Campo do Jordão, que era inicialmente apenas um distrito. E quando Macedo Soares lutou para que surgisse o município de Campos do Jordão e posteriormente a comarca, muito embora eu pertencesse ao Conselho Administrativo de São Paulo, que decidia sobre esse assunto, quero dizer que não prevaleceu o espírito sambentista, mas ao contrário, estive ao lado de Campos do Jordão, na sua aspiração, primeiro de independência política e depois de independência judiciária. Mas devo dizer também algumas palavras a respeito de meu patrono, a figura mais alta, sem dúvida alguma, no plano literário de nossa grei, aquele que na realidade foi um imenso romancista. Romancista ao qual não se tem feito a devida justiça, porque os preconceitos políticos têm toldado a capacidade crítica de muita gente. Ainda há poucos dias, lendo um ensaio de Ivan Junqueira, aliás, de muito mérito, sobre o modernismo, eu vi o peso desse preconceito, declarando que a obra de Plínio Salgado era apenas a obra de um antecipador ideológico do fascismo. Em primeiro lugar, há uma confusão
e uma injustiça do uso da palavra fascismo em relação ao integralismo, sobretudo em relação a Plínio Salgado, que não era senão um adepto da doutrina social da Igreja. Plínio Salgado, muito embora fosse apenas um estudante de Direito, me confiou a Secretaria Nacional de Doutrina. Eu fui responsável pela Secretaria Nacional de Doutrina e tenho desenvolvido e desenvolvi vários aspectos e publicando nos meus primeiros livros o Estado Moderno, o Capitalismo Internacional, que foi a primeira obra publicada no Brasil sobre o capitalismo internacional. Atualidades de um mundo antigo, em que procurava do berço grego e romano as lições fundamentais para uma compreensão política. Plínio Salgado participou vivamente do movimento modernista. Era um adepto da linha de Menotti del Picchia, porque Menotti era uma figura mais alta dos modernistas, era aquele que já trazia atrás de si uma bagagem literária fundamental. Ele era a primeira figura como projeção literária. E ele levantou o nome de Plínio Salgado, que era um colaborador do Correio Paulistano. Quem deu lugar para Plínio no Correio Paulistano foi Menotti del Picchia. E Plínio Salgado começou, portanto, como jornalista. E jornalista foi a vida inteira. E um grande jornalista, como se torna... Eu acho que fui precedida por grandes oradores, intelectuais, literatos, cientistas, e eu farei um depoimento, talvez muito particular e até pessoal, mas acho que assim não poderia deixar de ser, porque como jordanense, como mulher, e eu acho que me encontro numa situação até diferente dos outros, porque o meu patrono é um dos personagens, como amigo do meu pai, do princípio do século, poderia dizer, um daqueles responsáveis pela minha própria carreira, porque todos hão de convir que, na época em que meu pai foi para Campos do Jordão, 1920, formado também, tinha se formado com 19 anos em Economia e Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie, ainda Mackenzie College, com curso em inglês, filho de um italiano não imigrante, engenheiro, que aqui veio para colaborar com o engenheiro Giulio Michele, autor de grandes obras arquitetônicas na cidade de São Paulo. Ribeiro Couto, o meu patrono, Rui Ribeiro Couto, foi seu hóspede. E foi com ele que meu pai teve a oportunidade de discutir, de conversar bastante, não só com ele, como com outros de seus hóspedes, falar francês, que era uma das suas paixões. E então, aí, essas pessoas que com ele conviveram nessa época, eu também devo a minha possibilidade, porque meu pai não parou de ler, não se tornou apenas um autodidata. Ele tinha com quem conversar. E o meu patrono era um deles. E, curiosamente, Ribeiro Couto, né, como eu estava ali conversando há pouco com um dos nossos ilustres colegas, Ribeiro Couto não permite uma classificação clara em relação à escola a qual pertenceu. Mas ele nasceu em Santos, escreveu bastante, ele escreveu
ainda jovem, contos, ele escreveu romances e era jornalista. E depois, né, talvez muitos saibam, ele se dedicou à diplomacia e tornou-se embaixador do Brasil em alguns países e veio a falecer na França. Algumas histórias da literatura o classificam como simbolista. E para mim seria cômodo aceitá-lo nessa classificação, porque aí eu poderia discorrer sobre o elo que veio, né, no futuro a ligar-me, como eu me pretendo cientista, à obra literária do meu patrono. E antes de falar do meu patrono, eu desejo falar um pouco sobre o relacionamento meu com essa instituição, até para justificar o fato de eu ser acadêmica, já que não sou escritora. Em 83, precisamente no dia 25 de julho, a Academia de Letras de Campos do Jordão solicitou à Prefeitura uma funcionária para auxiliar os trabalhos de secretaria e coordenar os trabalhos da Biblioteca Infantil Guilherme Lobato, que a Academia acabara de criar. Aliás, foi o maior serviço que a Academia prestou à cidade até hoje, tendo em vista que a Biblioteca Infantil recebe, em média, 60 crianças por dia. Há um ano, porém, recebi uma assustadora e honrosa surpresa. Fui indicada para ocupar uma cadeira na Academia. A princípio, resisti, afinal, reconheço não estar em condições de ocupar lugar tão privilegiado ao lado de pessoas tão ilustres, representantes máximos das letras brasileiras. Por outro lado, alegrei-me ao pensar que, como acadêmica, eu poderia apreciá-los bem mais de perto. E fui eleita. Honra ainda maior é ocupar uma cadeira cujo patrono é Olavo Bilac. Bilac, que marcou a minha infância com seus versos patrióticos e educativos, quem não se lembra desses? Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Bilac, que foi príncipe dos poetas brasileiros, Bilac da poesia perfeita, Bilac, poeta de O Caçador de Esmeraldas, do Hora direis ouvir estrelas, nacionalista, educador, romântico apesar de parnasiano. Enfim, hoje, nesse dia tão especial, eu acho que nada melhor do que versos de Bilac para homenagear os ilustres acadêmicos presentes. Sonhei que me esperavas, e sonhando, saí ansioso por te ver. Corria, e tudo ao ver-me. Quero apenas dizer que toda a vida literária é um roteiro na vida de cada um de nós. Eu nasci numa pequena cidade, São Bento do Sapucaí, a qual pertenceu como distrito à cidade de Campos do Jordão. Por isso eu me considero também jordanense e tenho como um grande marco da minha vida o pertencer a esta Academia de Letras de Campos do Jordão. Já se escreveu muito sobre o homem da montanha. Será que o homem da montanha tem uma mentalidade diferente? Será que sua alma é diferente dos outros homens? Há um grande mistério nisso e, sobretudo, no destino de pequenas cidades perdidas bem no alto das montanhas. De todas as entidades a que pertenço, eu me orgulho da Academia de Letras de Campos do Jordão. Nela eu tenho como patrona Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, para mim, tem um significado muito especial. Primeiro, como admirador que sou de sua obra, da professora, da cronista, da poetisa, da prosadora e também da grande amiga que eu tive na sua pessoa. Frequentei a sua casa quando eu estudava no Rio de Janeiro.
tive uma convivência com ela bem próxima. E de toda a correspondência que mantive com ela, eu guardo dos últimos anos de sua vida, religiosamente, uma carta que ela me escreveu quando parece que a vida não ia bem para ela. Ela me escreveu uma carta triste, lamentando tudo que acontecia na sua vida e dizendo que ela estava como que abandonada, que ela estava num grande infortúnio. Uma carta cheia de carinho, mas de muita tristeza. Tenho seus livros guardados com dedicatória num lugar especial na minha estante de livros. Eu costumo dizer que uma academia chama a outra. Eu comecei pela Academia Paulista de Letras e andei por aí afora. Onde quer que eu comparecesse, eu tinha sempre uma sugestão a respeito da academia local. Por quê? Não que eu tivesse dotes excepcionais de literato, mas acontece que eu sempre fui jornalista profissional e voltado aos programas de cultura. Um dos dirigentes desta casa, por exemplo, Erasmo de Freitas Nuzzi, trabalhou comigo em 2 lugares, na Assembleia Legislativa e no Correio Paulistano. Sorte que quando eu conheci, nós 2 éramos rapazes, o que desgraçadamente não somos mais. Mas Campos do Jordão, então, eu confesso que representou para mim uma oportunidade quase que emocionante, porque eu frequento a cidade há 50 anos, da maneira pela qual muitas famílias frequentam Campos do Jordão, isto é, uma pessoa da família enferma, nós a levamos para lá, passamos a visitá-la e acabamos permanecendo para o resto da vida, tendo até uma pequena propriedade lá. Sorte que quando em 1979 eu soube da fundação da Academia de Letras de Campos do Jordão, eu mostrei um interesse silencioso, discretíssimo, de um dia pertencer aos seus quadros. Agora, como é que eu posso definir melhor o Emílio Ribas? O Emílio Ribas transformou-se com o tempo no Brasil, ele morreu cedo, parece que com 62 anos. Este debelou, ou ao menos orientou a debelação de todas as epidemias havidas no Brasil no seu tempo. Febre amarela, e daí por diante, o homem era incansável. Foi convocado na França para dar lições sobre as moléstias aqui vigentes. Esteve lá uma porção de tempo. O governo francês se interessou tanto que lhe entregou a Martinica para que eles organizasse os serviços sanitários da cidade. Então foi um pioneiro em tudo, um homem inventivo, um homem infatigável. Lendo a vida dele, eu li com interesse emocionado. Dá-se a impressão de que o que ele fez na vida exigiria muitas mais vidas para serem feitos. Porque um homem só fazer tudo o que este cientista, este brasileiro, este intelectual fizesse, o que ele fez significa um milagre. Mas como é que eu vim parar na academia e que títulos apresentei? Não fui eu que apresentei os títulos, embora não tenha nada de modéstia. A modéstia não é feita para os filhos. Acontece que... Uma das coisas que eu menos gosto é falar sobre a minha pessoa. Prefiro falar sobre a beleza, principalmente a beleza de Campos do Jordão. Cantar Campos do Jordão. Eu canto a cidade tão linda, canto a paisagem finda até o fim do horizonte, canto a fonte. Estes verdes pinheirais resistindo a vendavais, canto os plátanos da avenida, canto a vida. Canto estas noites tão frias, a luminosidade dos dias, pôr do sol de 1000 cores, canto as flores, canto a pureza do ar, canto o triste cantar do sabiá tão dolente, canto ternamente, canto o azul deste céu, canto o russo que é um véu dos meus campos do Jordão, canto com o coração. Entrei para a Academia de Letras de Campos do Jordão por indicação do professor Dr. Antônio F. Costella, com o apoio unânime dos senhores acadêmicos, em 13 de outubro de 1984 e ocupo
a cadeira número 29, patrono João Guimarães Rosa, maior poeta em prosa do Brasil. Cada frase sua é poesia pura da mais alta beleza. Editei um livrinho de versos, Cantar Campos de Jordão e Outros Cantares. Como o nome diz, é cantar toda a beleza dessa terra. Outros cantares são vivências, sonhos, maneiras de pensar, etc. Poesia. Poesia, minha morada de sonho. Sigo por atalhos enroscantes, onde minha alma se entranha embriagada no perfume das flores e descansa na rede tecida pela aranha. Caminho ouvindo meus passos, pisando folhas, pisando sombras e raios de sol e luares. Envolto em poalhas e mormaços, faço das estrelas meus golares. Poesia, concreta e abstrata fantasia. Poesia, dentro do meu verso, percorro o universo, capto mensagens em ondas sonoras, faço-me verde, azul, translúcida, envolvo-me em véus nebulizantes, tinjo-me de rosa nas auroras. Poesia, mosaicos coloridos da apatia, mundos de silêncio nos da serrania. Meu patrono é Luiz Arrobas Martins, um dos grandes nomes do mundo cultural do Estado nas décadas de 60 e 70. Escritor, historiador, crítico de arte, orador de vastos recursos, membro da Academia Paulista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia Paulista de História. Nos anos 60 e 70, desenvolveu Luiz Arrobas Martins extraordinário trabalho no campo da cultura, quando idealizou e implantou 3 museus destinados a preservar o patrimônio histórico, religioso e artístico nacional. Museu da Casa Brasileira, Museu de Arte Sacra de São Paulo e o Acervo de Arte do Palácio Boa Vista. O Museu da Casa Brasileira reúne rica coleção mobiliária com predominância de peças dos séculos XVIII e XIX e se constitui na própria imagem do Brasil, colônia e império. A ideia de implantar no Mosteiro da Luz, em São Paulo, um museu de arte religiosa partiu de entendimento entre Luiz Arrobas Martins e Dom Agnello Rossi, arcebispo de São Paulo. A coleção reunida durante decênios pela Cúria Metropolitana, juntaram-se peças adquiridas pelo Fundo Estadual de Cultura, formando-se um acervo de cerca de 1.400 peças, que é o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Em 1970, Luiz Arrobas Martins, que recebera do governador Abreu Sodré a incumbência de dar ao Palácio Boa Vista, de Campos do Jordão, outra destinação, além de residência oficial de governadores, decidiu transformá-lo em centro cultural. Juntando obras de pintores contemporâneos, esculturas, móveis antigos e de estilo, tapeçarias, objetos religiosos, cristais, porcelanas e pratarias, implantou o Museu de Arte do Palácio Boa Vista. Como primeira manifestação do recém-criado centro, nasci, criei-me e ainda vivo nas cidades mais belas do mundo: Salvador, Rio de Janeiro e Campos do Jordão. A elas dediquei estas homenagens. A Salvador. Que identidade temos de ti, terra natal, tão distantes e separados? Nossa terra é aquela que vivemos, onde amamos e sofremos. Não, disse o sentimento olhando a terra, a identidade não se mede com a razão. A terra vive onde vive o coração. Sem distâncias e sem segredos, a nossa terra é a estrela dominante, a saudade eterna do chão que nos viu nascer.
Ou saudade do bonde que corria a gemer nos trilhos, a minha casa branca na beira da estrada, onde eu e a minha avó viviam. O laranjeiro do caminhão, a marujada do cais e o vestido vermelho de Isa. Entrei na academia pelas mãos do saudoso poeta Walter Dalladea. Aqui todos são meus amigos. Fui presidente de 94 a 98. Todos me ajudaram a presidi-la. Amo a todos. Escolhi como patrono o poeta paraibano Augusto dos Anjos, pelo seu mérito. É um dos maiores poetas da língua portuguesa. Augusto dos Anjos nasceu na Paraíba e morreu cedo com menos de 40 anos. Não se filiou a nenhuma escola literária, mesmo porque era um homem muito originário. É um poeta incomum, pode ser um realista, um parnasiano, um pré-modernista. Na verdade, foi um grande poeta, dominando a ciência e a filosofia. Ninguém melhor que ele conheceu os infortúnios, as decepções. Prezados companheiros e amigos, eu talvez deva a minha presença na academia a dois fatos rigorosamente extra-literários. O primeiro é a minha velha amizade pelo colega professor Vicente Marota Rangel, que me indicou. E o segundo é o fato de ter uma antiga casa em Campos do Jordão, herdada de nossos pais. Nunca tive oportunidade de me dedicar às letras, pois, como professor, passei 42 anos ensinando direito e talvez seja interessante dizer que tive a oportunidade de realizar um curso sobre o direito brasileiro em geral. A minha iniciação literária já na terceira idade, eu a devo à nossa academia, pois ao tomar posse da minha cadeira, tive a oportunidade de proferir uma palestra sobre Machado de Assis como romancista, poeta e teatrólogo. Mais recentemente, tive ocasião de novo ali de falar sobre o capítulo O Delírio do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, também do meu patrono. Fora disso, eu recebi muito bons estímulos da nossa academia. Como início, gostaria de descrever a minha chegada a Campos do Jordão. Sendo amigo e vizinho do professor Oswaldo San Jorge, fui levado a Campos pelas mãos do professor, nosso presidente atual da academia. Me identifiquei muito bem com toda aquela paisagem, com toda aquela beleza, talvez por uma influência genética, sendo eu descendente de italianos das montanhas do Trento, que tem muita semelhança, não no inverno, devido à neve, mas no verão, com as flores de Campos do Jordão, com aquela paisagem, com a vegetação. Há um paralelo interessante que me deixou como se fosse filho daquela região. Realmente, eu passei por Campos do Jordão me sentindo conhecedor de tudo aquilo, mesmo em áreas onde eu nunca pisei. Pelo próprio professor Oswaldo, que fez questão de me apresentar à academia, ele acha que o trabalho técnico é a literatura tanto quanto a poesia. E, nesse caso, eu acabei entrando de muito gosto para a academia e estudando Camões, porque, como meu patrono e como o elemento máximo da língua portuguesa, de fato, merece uma atenção especial. Não sou o primeiro, porque, mesmo na época que Camões viveu já no fim da vida, começaram os estudos
em Portugal, que o professor Oliva chama de camonologia. Começou no século XVI e se estendeu até hoje. Nós podemos dizer que Camões foi conhecido não só em Portugal, assim como os portugueses se espalharam pelo mundo. Eu queria expressar essa satisfação em termos de que, quando nós estamos em Campos do Jordão, nós estamos festejando a pureza do ar, a delícia do ar. E quando nós estamos em Campos do Jordão reunidos em academia, além desse ar puro, nós temos o ar cultural, que se casa perfeitamente com a excelência do ar de Campos do Jordão. E que, segundo Felícia Lerner, é o lugar ideal para se produzir coisas belas. Gostaria de dizer que na academia prefiro considerar-me, ao invés de engenheiro, um mero pedreiro que vai assentando tijolos e cuja importância de cada tijolo deve ser muito bem reconhecida. Todos nós somos operários da academia assentando tijolos em benefício da coletividade. Se disso que eu for ler aqui não nascer alguma coisa musical, alguma coisa bonita, é porque o engenheiro predominou. Se, pelo contrário, algo de resplandecente vibrar desses papéis, é o próprio espírito de Guilherme de Almeida e não eu, que sou apenas um intermediário. Então, deixemos que Guilherme de Almeida fale um pouco. Aspas. Agora, já meus pais estão em São Paulo, e eu lá no ginásio São Bento, 3º ano. Súbito, um desmaio, no recreio. 2 meses entre a vida e a morte. E, miraculado, convalesci. Prezados acadêmicos, é uma honra estar participando deste videodocumentário que marcará os 20 anos da Academia de Letras de Campos do Jordão, que é uma das mais atuantes do interior do estado de São Paulo, importante também não só por seus membros, mas por todo o trabalho desenvolvido ao longo dos seus 20 anos. Como membro correspondente, não tenho muito a dizer a respeito de patronos, mas sim de padrinhos, né? Do nosso saudoso Henrique L. Alves, que foi o meu maior incentivador para fazer parte da academia, Paulo Dantas também, que sempre incentivou e me apoiou. Eu sou poeta, jornalista, que essa é uma outra honra estar participando deste vídeo. A emoção me tirou a palavra. Antes de mais nada, quero agradecer a grande honra de estar aqui em meio a pessoas que demonstraram o seu grande saber falando anteriormente. Devo agradecer ao professor San Jorge o convite de participar dessa academia em caráter de membro correspondente, embora não sei se eu mereça. Tentarei chegar à altura, pelo menos aproximar-me da produção dos meus colegas. Devo dizer que sou brasileira, embora não tenha aqui nascido. Nasci em Nikolaev, as proximidades do Mar Negro, e me tornei brasileira por opção. Ao completar 18 anos, eu fiz a minha naturalização. Realmente é muito complicado falar, depois de toda essa gente tão singular, né? Todas essas pessoas. Estava falando para a Suzana, minha filha, singularidade é uma coisa que é de cada um. Eu tenho a minha, o senhor tem a sua, você, todos, né? Cada um é de um jeito único. Essa é a beleza
da diferença, né, que Deus colocou nesse planetinha nosso aqui. Então, fiz até umas anotações, porque o professor São Jorge me botou numa enrascada, hein? Falar depois de toda essa gente. Bom, sintetizar a definição de homem. Pensei assim, como começar a falar tudo isso? Alguma coisa, né? Tudo isso que eu vou falar, porque é tudo isso para mim. A definição de homem, segundo Wilfred Bion, é um psicanalista. Eu sou psicanalista, sou médica psicanalista. Ele disse que o homem é o ser da linguagem. Com certeza. E a filha dele, Penélope Bion, que também era psicanalista, jovem ainda, Bion faleceu há uns 25 anos. Ele foi discípulo de Melanie Klein, que foi discípula de Freud. E Penélope Bion, a filha dele, tinha uns 40 anos, faleceu.